negão bonito pra caramba, paizão, pai de 2 filhos lindos, sabe, um pastorzão de uma igreja maravilhosa. E vocês vão conhecer um pouco mais dele, as pessoas que estão aqui com ele, Nelsinho, o Gabriel, tantos outros amigos que ele vai apresentar. E eu estou muito feliz em poder receber. Eu queria que você recebesse com a salva de palma meu amigo Gilberto Araújo. Fica à vontade, meu irmão. Vamos orar por ele? Pai, nós abençoamos Gilberto nessa noite. Declaramos que ele vai sair da frente para que o Senhor fale através dele. Que haja fogo nas suas palavras, que haja vida nas suas palavras, palavras de conhecimento, palavras de sabedoria, que ele pregue para nós, Deus, que a gente se sinta, Pai, sozinho ouvindo Gilberto, Pai, que ele toque em lugares que nós nunca permitimos que ninguém tocasse, mas que a luz das suas palavras traga, Senhor, a compreensão e o entendimento da necessidade de sermos tocados nessas áreas. Nós queremos ser exortados pelo Senhor, nós queremos ser norteados pelo Senhor, estamos abertos e damos, Senhor, como pastor dessa casa, a liberdade ao seu filho, para que ele flua na sua presença e diga aquilo que o Senhor colocar no coração dele. Não haja nenhuma distração nesse lugar, que a gente esteja atento, cativo à sua palavra, para que ela nos santifique, em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém. Vontade, tá? Amém, irmãos, é uma honra estar aqui nessa noite. A paz a todos. Muito prazer, eu sou Gilberto Araújo, casado com Samanta Araújo, papai de Miguel Araújo e Gabriel Araújo, e pastor de uma igreja local chamada 70x7, que viveu o mesmo processo de Mevan Jim. A igreja lá em Brasília cresceu, está bem cheia mesmo, e agora nós estamos transicionando para um espaço bem maior, em temporada também de reforma. Eu também sou fundador e líder de uma organização acadêmica chamada FIRE Universitário já há 12 anos. Eu viajo, tenho esse ministério com universitários e agora com professores. É uma honra estar aqui, honro essa família sacerdotal dessa casa, é um prazer servi-los nessa noite. Está comigo meus companheiros de reino, 2 discípulos, Wesley, Vinícius, companheiros de reino, Nelsinho, Gabriel, um amigo de infância, Wesley, e um pai na fé dessa cidade que amo muito e que exerce muita paternidade, que é o pastor Adark, pastor lá da God Provider. Uma honra, pregar diante desse homem é uma honra. Irmãos, minha vida mudou muito, minha jornada ministerial foi catapultada pelo Senhor, depois de uma visitação muito profunda a respeito de Jesus Cristo, e eu não consigo falar nada mais além dele. Eu estou vivendo um ano mais cristocêntrico da minha vida, lendo a Bíblia de uma forma muito diferente. Eu acho que a paternidade me fez nascer de novo. Eu não sei se faz sentido para quem é pai, mas eu não me recordo do Gil antes do parto do meu primeiro filho. Eu só tenho noção de quem o Gil é do parto para cá. O amor que surgiu, amor em grego chamado storgê, amor de pai para filho, certamente você sabe disso. Há 4 amores: amor ágape, amor de Deus com a humanidade; amor eros, amor entre homem e mulher; amor filos, amor fidelidade; amor entre amigos, também chamado de amor fraternidade; e existe o amor storgê, amor de pai para filho, ou de mãe para filho. E eu fui batizado de amor storgê. Paternidade tem ultrapassado os meus poros, e eu encontrei uma paternidade de Jesus. Eu acredito que Ele se apresentou. Tive a oportunidade da pandemia para cá de contemplar a sala do trono de um ângulo que eu nunca havia conhecido. Então eu quero falar sobre Jesus, só isso. Amém? Só isso não, tudo isso. Eu quero falar sobre Jesus, tangível, acessível e alcançável. E eu quero fluir inclusive a partir de reflexões de muitos homens, como João Calvino, John Knox, e homens que fizeram reforma. Então algumas das reflexões que farei vêm também do pensamento desses homens. Abra sua Bíblia comigo, por gentileza, em Hebreus, capítulo 1.
Eu quero te convidar a nós expormos as Sagradas Escrituras a partir desse texto. Eu quero falar, portanto, sobre Jesus, o Emanuel, o Deus conosco. Hebreus 1, a partir do versículo 1. Amém? Diz assim o texto bíblico: havendo Deus, desde a antiguidade, falado em várias ocasiões e de muitas formas aos nossos pais, por intermédio dos profetas, nesses últimos tempos nos falou mediante seu Filho, a quem constituiu o herdeiro de tudo o que existe, e por meio de quem criou o universo. Ele que é o esplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando tudo o que há pela palavra do seu poder. Depois de haver realizado a purificação dos pecados, ele se assentou à direita da majestade nas alturas, tornando-se tão superior aos anjos quanto o nome que herdou é ainda mais excelente do que eles. Porquanto a qual dos anjos Deus alguma vez afirmou: tu és meu filho e hoje te gerei, e outra vez eu lhe serei pai e ele me será filho? E uma vez mais, quando Deus introduz o primogênito no mundo, declara: todos os anjos de Deus o adorem. Quanto aos anjos, ele afirma: ele faz dos seus anjos ventos e dos seus servos labaredas de fogo. Entretanto, a respeito do Filho revela: o teu trono, ó Deus, subsiste por toda a eternidade, e o cedro do teu reino é bastão de justiça. Amas a justiça e odeias a iniquidade. E por esse motivo Deus, o teu Deus, te escolheu e ungiu com óleo de alegria, como a nenhum dos teus companheiros. E acrescenta: tu, Senhor, no princípio estabeleceste os fundamentos da terra, e os céus são obra das suas mãos. Eles perecerão, mas tu permanecerás. Envelhecerão como vestimentas, e como manto tu os enrolarás, e como roupas serão trocados. Mas tu és imutável, e os teus dias não terão fim. Ora, a qual dos anjos Deus alguma vez declarou: senta-te à minha direita, até que eu faça dos teus inimigos um estrado para os teus pés? Não são todos os anjos espíritos ministradores, enviados para servir em benefício dos que herdarão a salvação? Fundamentado então a partir desse texto, eu quero falar um pouco sobre o ministério de Jesus na terra e o ministério de Jesus nos céus. Aquele que não nasceu em berço esplêndido, mas foi gigante pela própria natureza. Esse homem brilhante, que com apenas 30 anos de idade, reformou os 4 maiores poderes de seu tempo: poder executivo, poder legislativo, poder judiciário e poder religioso, sem pegar em armas, sem poder de tortura, sem perder a doçura. Falava poeticamente sobre suas próprias dores para gerar no outro uma mudança de reflexão, sem nenhuma complexidade, a ponto de falar poeticamente a partir das suas dores. As raposas têm seus covis, as aves dos céus têm seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde colocar a cabeça, reclinar a cabeça. Esse é o Emanuel, o Deus conosco. O nascimento dele se tornou a festa cristã mais importante de todos os tempos. Foi quando o Verbo eterno, pessoal e divino se fez carne. A sua visita humana ao mundo fez o infinito entrar no tempo. Foi quando o transcendente se fez iminente, quando o Rei dos Reis se fez servo. Jesus foi esse que inaugurou um novo calendário como o nosso Salvador, como o nosso Messias, como o nosso Kyrios em grego, chamado também de nosso Senhor. O seu nascimento fez com que o Kairos, que é o tempo humano, fosse colonizasse literalmente o Cronos. O tempo eterno foi discipulado, foi o discipulador do tempo humano. Como é que pode, quando Deus se existencializou em pele de bebê e posteriormente assumiu a identidade de um carpinteiro, o calendário mudou? O mundo transicionou. A mentalidade agora era após ele. Antes dele, temos poucas reflexões históricas. Após ele, houve uma nova forma de pensar ciência, uma nova forma de analisar calendário, uma nova forma de evidenciar o universo. Até a ciência foi impactada a partir dele. E ele foi celebrado pelos anjos, e eles disseram no seu nascimento: glória a Deus nas alturas, e paz na terra entre os homens a quem ele quer bem.
Jesus, portanto, é o cumprimento das profecias. Jesus é a entrada do Salvador no mundo, literalmente para mudar a história, para mudar a sua vida, para lapidar literalmente os nossos corações. E hoje é inevitável não falar sobre o Emanuel. Repita comigo: o Emanuel. Deus conosco. Deus conosco. É muito forte. Como disse uma vez Chesterton, ele foi um homem que nasceu sem lar, sendo celebrado em todos os lares, pelo menos uma vez por ano. E ele foi aquele pela qual fez com que a eternidade habitasse no coração do homem. E como era o Deus conosco? Bem, ele era tangível, ele era acessível e ele foi alcançável. Nos 4 evangelhos contidos no Novo Testamento, seu nome é citado mais de 600 vezes. Jesus. Nome lindo, cara, que abre qualquer coração, que está muito acima de qualquer comportamento ou filosofia religiosa. Como o seu nome era comum. Jesus é a forma greco-romana de Josué ou de Jesua, nomes historicamente comuns e familiarizado entre os mais simples povos ribeirinhos da cultura judaica. O interessante, o próprio Deus escolheu o nome que o seu filho teria. Deus escolheu um nome humano, um nome tão comum para o seu tempo, que apareceria facilmente em 2 ou 3 listas de chamada. O interessante, aqueles que escreveram sobre a sua história, a sua jornada messiânica, não arquivou um perfil eclesiástico, muito menos uma patente militar. Eles evidenciaram a humanidade perfeita. Jesus foi tão humano, mas tão humano, que inevitavelmente ressaltou a humanidade, purificando-a. Por isso que nós declamamos e chamamos ele de santo. Ele expressou o melhor que a humanidade pode possuir. O intrigante, eles não relataram, portanto, esse rótulo eclesiástico. Não destacaram, portanto, uma posição social, mas relataram majestosamente sobre um simples e acessível ser humano. Emanuel, Deus conosco. Deus conosco? Deus conosco foi simples, Deus conosco foi sensível, Deus conosco foi eloquentemente poderoso, Deus conosco foi violentamente pacífico e mostrou que o mundo só pode ser transformado a partir de Deus, através do seu Filho. Deus conosco é eloquente, ou é o eloquente idioma que conecta o coração de qualquer homem ao trono da graça. Quando Deus, portanto, decidiu revelar-se gloriosamente, Ele o fez por meio de um corpo de bebê. E posteriormente Ele se vestiu, portanto, em pele de carpinteiro. Interessante, porque a língua que chamou a morte para fora, irmãos, era uma língua humana. As mãos que tocaram o leproso tinham sujeiras debaixo das unhas. Os pés pela qual a mulher chorou, provavelmente tinha calo em suas mãos. Ele foi aquele que calçou literalmente as sandálias da humildade. E as suas lágrimas, irmãos, já chorou? Teve algum momento que a sua lágrima marcou intensamente a sua biografia? Eu já chorei madrugadas intensas, sozinho. E só o Deus conosco esteve do meu lado. E Ele foi se revelando. Não podemos esquecer das suas lágrimas, irmãos, porque vieram de um coração tão partido como o meu e o seu. E por conta disso, as pessoas foram até Ele. Sabe por quê? Porque dor conecta dor. Jesus, curiosamente, tem esse poder fenomenológico, humano e também espiritual, metafísico, de conectar o nosso coração com algo que você não consegue entender. Porque olha para nós, eu vim a Brasília para pregar sobre um Cristo que eu nunca vi. Você está sentado para ouvir e adorar um Deus que você nunca ouviu, mas só a presença dele é o suficiente. O Espírito Santo vai preenchendo da nossa alma e vai gerando em nós tanta generosidade que não dá para falar dele de forma nobre ou de forma solene. Afinal de contas, estou falando da majestade santa, amém, irmãos? Pessoas improváveis e também irrelacionáveis, pessoas extremamente problemáticas, tocaram-no quando ele caminhava na rua. Essas pessoas seguraram em suas mãos, convidaram para ir em suas casas, e ele colocou essas crianças, as crianças dessas pessoas, em seu colo. Por quê, irmãos?
Porque elas encontraram Emanuel. Elas encontraram Deus conosco. E por que ele fora tão humano, embora Deus? Porque ele se recusou a ser um fenômeno astral, irmãos. Ao estar em um elevante palanque da realeza como uma pessoa inacessível, em vez disso, ele escolheu voluntariamente ser Emanuel, Deus conosco, tangível, acessível e alcançável. Você pode aplaudir o nome da Majestade Santa? Ele é o nosso glorioso Redentor. Louvado seja o nome do Senhor. Focado agora no texto, para entrarmos e mergulharmos intensamente no texto que lemos. A carta aos Hebreus, irmãos, é literalmente a chave hermenêutica do Novo Testamento. Perdão, a chave hermenêutica para o Antigo Testamento. Porque nós não poderíamos compreender o Antigo Testamento sem as lentes do autor da carta aos Hebreus. Portanto, essa carta é uma espécie de ponte. A carta aos Hebreus é uma espécie de dobradiça de uma porta que conecta o Novo Testamento para o Antigo Testamento. Na pandemia eu tive o privilégio de ler com a minha igreja, com a igreja local, as Sagradas Escrituras 6 vezes. 2020, 21, 22. E nós estamos finalizando a leitura de todo o Novo Testamento, agora em 2023, nesses 3 primeiros meses. E nós lemos com riqueza de detalhe histórica, porque o autor escreveu o texto, para quem ele escreveu o texto, para quem ele enviou o texto, a motivação da escrita, o tempo histórico do texto, o tempo sociológico do texto, e tudo isso são princípios básicos da hermenêutica, que é a compreensão coerente das Escrituras. Portanto, alguém disse uma vez, sobretudo os reformadores, que a carta aos Hebreus é chamado de o quinto evangelho. E foi João Calvino que afirmou que provavelmente quem poderia ter escrito essa carta foi o apóstolo Paulo, porque no último capítulo o autor saúda Timóteo. É possível, mas eu não posso afirmar categoricamente. A grande verdade é que os evangelhos, os 4, sobretudo os sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas. Por que sinóticos? Porque são autores que nunca se viram, não se conheceram. Por exemplo, Marcos não foi discípulo de Jesus, Marcos foi discípulo de João Batista. Quando João Batista foi decapitado, ele começou a andar com Pedro. Pedro, ele é crucificado. Lucas não foi discípulo de Jesus, Lucas foi um grego médico que andou com Paulo. João provavelmente não conheceu Marcos. Mateus provavelmente não conheceu Lucas. Mas o Novo Testamento é formado por uma literatura tão acadêmica que se trata de autores que nunca se leram, não se conheceram, mas escreve histórias na mesma sequência e com os mesmos significados. São chamados de evangelhos sinóticos. Só teve um que fala sobre a majestade santa nas alturas, o verbo que se fez carne e que esteve entre nós, que é o evangelho de João, que não é sinótico. Mas a grande verdade, cara, é que enquanto os 4 evangelhos falam, portanto, do ministério de Jesus na terra, a carta aos Hebreus fala sobre o ministério de Jesus nos céus. E o capítulo 1 fala sobre que até os anjos o adoram. E eu quero convidar você para nós compreendermos mais isso. Portanto, nos céus, Jesus está à destra do Deus Pai, como nosso supremo e sumo sacerdote, como um juiz dos ímpios e como um advogado dos justos. O interessante é que Hebreus foi escrito para fundamentar algo interessante, a nível sociológico, como uma espécie de tese. Porque a perseguição do primeiro século foi severa. Você sabe que Nero sobe em cima da Torre de Mecenas no ano de 64 da era cristã. Dos dias 17 de julho ao dia 24 de julho, a cidade de Roma foi incendiada. 7 dias e 6 noites, o incêndio de Roma causou um alvoroço. John Fox, o autor dos Hebreus, afirma que dos 14 bairros em Roma, 10 foram incendiados. Dos 4 bairros que não foram incendiados, coincidentemente era povoado por judeus que eram cristãos. E Nero, ele usa uma roupa de ator, segundo Reza Aslan, um historiador contemporâneo, e ele toca uma lira. E ele massacra os cristãos. Foi ele que pegou o bispo de Tiatira e colocou em um mastro, porque faltava madeira para crucificar a comunidade cristã na sua totalidade. Reza Aslan afirma que 2 anos depois,
no ano 66, explode uma guerra em Israel. Os romanos profanaram uma sinagoga. Os zelotes, que não eram aqueles que apoiavam o governo de Roma, se rebelaram. Começa uma rebelião em Israel. O Senado romano manda Tito Vespasiano a Roma no ano 66, perdão, a Jerusalém no ano 66, para controlar a revolta. No ano 68, a revolta está em alto escalão e Nero comete suicídio. Mas muitos judeus, por causa da perseguição, se desviaram. No ano 70, Vespasiano invade Jerusalém. Eu estive em Jerusalém, essa história está bem fresca. Quando ele vai a Jerusalém, destrói o templo, dizima, reza asma, afirma que rios de sangue banhavam as vielas de Jerusalém, e muitos homens morreram, não poucos. Curiosamente, o autor do Evangelho de Lucas não narra essa narrativa histórica, não escreve. Mas o curioso, cara, é que muitos judeus estavam saindo do cristianismo e voltando, portanto, para o judaísmo. E a carta aos hebreus foi destinada a esses judeus que estavam abandonando o cristianismo com medo da perseguição. Portanto, essa carta foi destinada para esses cristãos que eram hebreus, que estavam com medo da perseguição romana. Lembrando também que no ano 70, Vespasiano inaugura o Coliseu. No ano 70, você vai ver que uma festa de 100 dias assassinou aproximadamente entre 8 e 9 mil cristãos, segundo John Fox, o historiador que escreve uma carta em 1500 a respeito. E você vai ver, portanto, muitos judeus tremendo. Quando o templo é destruído, você vai ter a maior diáspora judaica, a maior dispersão entre os judeus, desde o ano 70 da era cristã até o dia 14 de maio de 1948, quando os judeus, após a formação da ONU, devolvem aquela geografia para os judeus, e os judeus voltam agora para sua terra, depois de 1000 anos, quase 2000 anos. E aí você vai ter, portanto, uma carta que foi escrita exclusivamente para os hebreus, por isso que o nome da carta é Carta aos Hebreus. Portanto, esses judeus convertidos, com medo da perseguição, eles voltavam para o judaísmo. O autor dos Hebreus escreve que essa carta evidencia o seguinte, cara: você não pode amar o Senhor Jesus e simplesmente abandoná-lo. Não se esqueça que ele se tornou o seu noivo. Interessante que um homem contemporâneo, um sociólogo chamado Zygmunt Bauman, escreve sobre sociedade líquida, e Bauman traz uma reflexão. Após 1945, que foi o dia D, quando os Estados Unidos enviou 1 milhão de soldados para a guerra, e desses soldados apenas 30% voltaram, 70 soldados morreram e voltaram, portanto, em forma de medalha. Os Estados Unidos entrou num luto severo. As mulheres iam para indústrias construir armas bélicas para enviar para os homens da guerra. Os filhos que nasceram nessa geração eram chamados de baby boom, geração guerra, pós-guerra. E os filhos ficavam traumatizados com a mãe que entrava em estado de psicopatia sociológica e emocional. E elas diziam: filho, você precisa estudar, porque a guerra vai vir, pode destruir tudo. E os filhos se divorciaram das mães, e as mães estavam em luto por causa dos pais. Os filhos estavam em luto por causa dos pais, eles eram órfãos e elas viúvas. E aí houve um slogan: mãe, faça amor, não faça guerra. Em 68 nós temos essa geração na casa dos 30 anos, tendo como pai de porcelana Jimi Hendrix e mãe de porcelana Janis Joplin. Estou falando do Woodstock, aquele movimento hippie em 68. 500 mil jovens marchando por sexo, droga e rock and roll. Zygmunt Bauman afirma que esses jovens que se divorciaram dos pais, eles se assinaram uma carta de divórcio para se casar com seus amigos, e eles então se tornaram órfãos por opções, ou por opção. Aí Zygmunt Bauman diz o seguinte: o relevante não é você se relacionar, porque todo ser humano tem um lado bom e um lado mau. Nós temos um lado bom e um lado mau, só que a partir do Espírito Santo nós temos domínio próprio e algemamos o mal. Louvado seja o nome do Senhor. Só que quando você conhece alguém, esse alguém vai se apresentar a você a partir do seu lado bom. Só que quando você descobre que ele tem um lado mau, qual é a tendência que nós temos? Nos divorciamos na velocidade de um clique. Bauman então diz: o importante não é você se relacionar, o importante é você se relacionar sem possibilidade de divórcio. A carta aos Hebreus é literalmente assim.
assumir Jesus e abandonar Jesus é uma carta de divórcio para com o teu noivo. Não faça isso. E o autor da carta aos Hebreus fala exatamente isso. Isso por quê, irmão? Porque o judaísmo cumpriu o seu papel. Porque o judaísmo foi a sombra do que veio na pessoa de Cristo. Cristo é a realidade. Portanto, assumir a Jesus e abandonar Jesus voltando para o judaísmo é cometer um suicídio relacional com a eternidade. Quando os rabinos, eles refletem, quando os judeus se divorciam, as suas identidades são queimadas. É como se eles literalmente assinassem uma carta de suicídio sociológico para com a sua comunidade. Por isso que o Emanuel, o Deus conosco, obviamente é absurdamente maior do que os profetas, irmãos. É o que a carta aos Hebreus toda evidencia. Ele é absurdamente maior que os anjos, como está escrito no capítulo 1 que lemos. Ele é muito maior, absurdamente maior do que a lei mosaica, e ele é absurdamente maior do que os sacrifícios que Arão, o sacerdote, ofereceu. O sacrifício que Jesus fez, irmãos, é absurdamente superior a todos os sacrifícios levíticos. O sacerdócio que Jesus exerceu, segundo a ordem de Melquisedeque, como diz o texto da carta aos Hebreus, é profundamente superior ao sacerdócio levítico, da ordem levítica. O sacrifício que ele ofereceu de si mesmo, irmãos, é absurdamente mais eloquente do que os animais sacrificados sobre o altar. A nova aliança, irmãos, em seu sangue, é absurdamente mais santa, eloquentemente mais divina e notadamente mais eterna do que a velha aliança. Portanto, o Emanuel, Deus conosco, é a essência e a base primordial da nossa fé. Não tem salvação em outro nome, é apenas Jesus Cristo. Não há outro ente, não há filosofia, não há antropologia, não há comportamento acadêmico, não tem evidencialidade política, só há salvação em Jesus Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. E a carta aos Hebreus evidencia isso. Quem diria que a frase de Lucas 2,11, que diz: hoje, na cidade de Davi, nasceu o Salvador, se tornaria a palavra mais importante do calendário humano, a ponto de dividir a história no meio. Louvado seja o nome do Senhor. Falar de Jesus, irmãos, é falar sobre um diamante muito precioso, que qualquer miserável pode ter como herança. E isso faz dele a pessoa mais nobre, porque a mesa onde Jesus senta é a mesa onde se senta filhos de princesas e filhos de escravos. E todos nessa mesa são chamados pelo arquiteto da sala do trono como reino e sacerdotes. É a majestade santa. Você pode aplaudir o nome dele? Aleluia. Portanto, o texto sagrado que lemos inicia no versículo 1, dizendo: havendo Deus desde a antiguidade falado em várias ocasiões e de muitas formas. Significa que o Deus que nós servimos é o Deus que se revela. É importante entender isso. Você e eu só podemos conhecer a Deus, por quê, irmãos? Porque Ele voluntariamente se revelou. E Ele se revela a nós. Se o Eterno não tivesse se revelado a nós, nós certamente não conheceríamos. Pois não é possível conhecer a Deus a partir de um processo de investigação. Não é possível conhecer a Deus a partir de um processo de análise. Mas o conhecemos porque em sua majestade e poder, Ele misericordiosamente se revelou. Foi uma decisão dEle a nós. E Ele se revela, irmãos, portanto, de 4 formas. Primeiro, pela natureza que criou. Portanto, cada um de nós somos aqueles que compõem o cardápio da superinteligente obra do Criador. Cada célula que possuímos, cada planta, cada gado, todo animal da camada piramidal zoológica, tudo que existe na botânica, possui as digitais do Criador. Portanto, Ele decidiu se revelar em tudo que foi criado. Em segundo lugar, Ele decidiu se revelar em nossa consciência. Por isso, irmãos, nós temos essa espécie de tribunal moral dentro de nós. Quando pecamos, sabe o que acontece conosco? Uma ressaca moral
Deus se revela em nossa consciência. Muito embora nossa consciência possa ficar cauterizada, mas ela é uma espécie de revelação a nós. Por isso, das criaturas que Deus criou, nós somos a única que temos raciocínio. Por isso nós somos a semelhança de Deus por causa desse atributo. Mas em terceiro lugar, Deus se revela aqui, irmão, nas Sagradas Escrituras. Olha para mim, a Bíblia é a própria voz de Deus ao homem. Se você ler as Sagradas Escrituras, irmãos, se você ler a Bíblia, você estará ouvindo audivelmente a própria voz de Deus a nós. Tudo quanto você precisa saber está narrada, escrita, fundamentada nas Sagradas Escrituras. Quando você lê a Bíblia sendo direcionado a partir das Sagradas Escrituras, você está ouvindo a própria voz de Deus ao ouvido humano. E é por isso que a ovelha ouve a voz do seu pastor. Qual é a voz do seu pastor? O Evangelho. Cada um de nós, ao ouvirmos o Evangelho, nós vamos a caminho da voz do bom pastor, porque Ele é o nosso glorioso Redentor. Mas em quarto lugar, Ele se revela plenamente, de forma maiúscula, de forma superlativa, de forma completa, de forma cabal, de forma final, em Jesus Cristo. Porque está escrito que o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Jesus Cristo é a revelação mais perfeita da pessoa de Deus. Não é possível você conhecer a Deus, a não ser por outro caminho, só através de Jesus. É possível você conhecer de fato o amor do Pai. Notem vocês, portanto, que a parte B, do verso 1 da carta aos Hebreus diz: Deus falou pelos profetas, havendo Deus desde a antiguidade falado em várias ocasiões e de muitas formas aos nossos pais por intermédio dos profetas. É necessário entender isso. A revelação de Deus, irmãos, foi progressiva. Deus usou muitos meios, Deus usou várias formas. Deus, ele teve, obviamente, muitas metodologias para falar aos pais por intermédio dos profetas. Mas agora ele nos fala por meio do seu Filho. Portanto, a revelação de Deus foi progressiva até Jesus, mas não a partir de Jesus. Deus se revelou antes, a partir de tudo que nós lemos no Antigo Testamento, mas depois que Jesus veio, a revelação de Deus foi completa. Não é possível você dizer: Deus me revelou algo, se não for a partir da pessoa de Cristo. É impossível você falar que você conhece Deus se você não conheceu Jesus Cristo. Não dá, irmão, para falar que você teve algo de Deus se Jesus Cristo não foi a causa principal. Sem Jesus Cristo é impossível você ter um contato com Deus. Portanto, quando Jesus chega, a revelação de Deus se completa. E se você não escuta Jesus, não é possível, portanto, obter nenhuma revelação a partir do trono da graça. Após o nascimento de Jesus, Deus não tem outras formas de se revelar, irmãos. Porque Ele se revelou de forma completa, de forma plena, de forma maiúscula, de forma superlativa, de forma final e cabal na pessoa de Jesus. Ele é a revelação completa da pessoa de Deus. Por isso, os anjos anunciaram que Ele era Emanuel, Deus conosco. Louvado seja o nome do Senhor. A revelação no Verbo se evidencia, portanto, no Velho Testamento. E no Velho Testamento essa revelação não foi completa, ela foi parcial. Ela foi incompleta, ela foi fragmentada. Por isso que no Antigo Testamento, quando você lê, eu tive o privilégio de ler 6 vezes na pandemia, foi o que gerou em mim teoterapia, saindo de lugares muito escuros da alma, saindo de depressão severa. E quando eu fui lendo, aquilo foi me enchendo. Mas no Novo Testamento você vai ver que todos os profetas dizem: há um mistério a ser revelado. Todo o Antigo Testamento, esse mistério, portanto, não foi revelado no Antigo Testamento. E é, portanto, necessário nós compreendermos isso. Em primeiro lugar, meus amados irmãos, Hebreus 1:2 diz assim: nesses últimos tempos, nos falou mediante seu Filho, a quem constituiu o herdeiro de tudo que existe por meio de quem criou o universo. Jesus Cristo foi aquele que cria de forma surpreendente tudo, ou seja, a carta aos Hebreus diz que Jesus esteve na criação de tudo. É claro que o texto não está dizendo que Ele não foi herdeiro antes que o universo foi criado, porque Ele foi o criador do universo, Ele sustenta o universo, Ele é o dono de todo o universo. Aqui está se referindo, portanto, irmãos, à obra da redenção. Pois quando Jesus Cristo foi para a cruz e morreu pelos nossos pecados,
Ele verteu o sangue naquela cruz e nos comprou, Ele nos redimiu por completo. Se você crê nele, aí entra João Calvino. João Calvino dizia que se você crê nele, você é um presente do Deus Pai para o Deus Filho. A igreja, segundo a ótica dos reformadores, a igreja é um presente do Deus Pai para o Deus Filho. John Knox diz que a herança dele não é o universo, a herança dele não é o tão sondável, os mistérios do oceano, a herança dele é você, irmão, que crê nele. Por isso você é um presente do Deus Pai para o Deus Filho, segundo os reformadores. O poderoso nessa afirmativa é que a cruz foi essa ponte que te conectou com Ele, irmãos. Já parou a pensar? Quando se fala sobre marketing e propaganda, sobre a geração da linguagem, a cruz é o maior símbolo de marketing que existe. Porque quando você olha para a cruz, você já tem uma mensagem completa, só na imagem dela. Jesus, da mesma forma, quando você olha para Ele, você conhece a revelação de Deus na totalidade a partir do amor dEle. Porque já éramos para estarmos condenados, mas Ele nos salvou a partir do seu poderoso sangue. A Bíblia diz que Ele não levou em conta a ignomia da vergonha da cruz, por causa da alegria que lhe foi proposta. E a alegria que foi proposta, irmãos, foi você. Foi o seu coração. Foi ter acesso à mente do homem. Foi morar dentro do homem. Foi ter literalmente, irmãos, esse coração abençoado por Deus a partir do nosso arrependimento. Mas o texto segue na parte B, que diz, por meio de quem criou o universo. Isso é muito interessante, porque a parte B desse texto derruba teorias científicas a respeito da criação. Quando os céus e a terra foram criados, irmãos, Jesus Cristo estava presente, o nosso glorioso Redentor estava lá. Isso nos leva a algumas conclusões inevitáveis. Primeiro, a matéria não é eterna como pensavam os gregos, e quando você analisa, por exemplo, Marcelo Gleiser, que fala sobre multiverso, 2007, você percebe que Marcelo Gleiser traz a evidência de que não existe um universo, ele existe multiversos. E nós estamos, portanto, segundo Marcelo Gleiser, um poderoso cientista, na análise da NASA, inclusive, existe aproximadamente 200 bilhões de universos, e nós somos um universo que em breve vai desaparecer. Mas quando ele cria tudo isso, Ele não faz apenas por causa da evidencialidade de se revelar. Ele faz a partir, cara, daquilo que Ele sonhou. Foi um projeto de um sonho. Por isso que Ele nos projetou antes da fundação do mundo. Na UNB, uma vez, eu lidero um movimento universitário. Hoje eu estou mais na administração dele, formando professores. Mas eu me lembro que na UNB, uma vez, meus amigos de antropologia, eu sou professor de história, me questionaram por que eu acreditava em Jesus Cristo, um cara que eu nunca vi. E a partir dele, muitas pessoas foram escravizadas. Esse discurso ateísta humanista. E aí começaram a criticar Jesus. E eu me lembro de uma frase cética que me impactou profundamente, que disse: como é que você crê num Deus que está acima do Cronos, um Deus que não deprime, que criou um universo e seres humanos sem necessidades, que na verdade esses seres humanos só são criadores de problemas? Como é que você crê num Deus assim? E quando eles falaram isso, eu falei: cara, faz todo sentido, eu concordo com você. Como é possível Ele me amar dessa forma? Eu creio que Ele me ama sendo eu tão imperfeito como você está narrando. Aí ele: Gil, cara, você pensa ser muito inteligentinho porque você crê em Jesus e você estuda história. Vamos fazer uma parada aqui, cara, vamos fazer um debate nós dois. Vamos, cara. Você quer falar o quê? Eu quero provar que Deus não existe. Você prova que Deus existe. Eu gelei, né? Que estava na UNB. Vamos, mano. Só quero que você traga 5 pessoas que era traficante, conheceu o ateísmo e parou de traficar. Eu te trago 20 traficantes que conheceu Jesus, se tornou cristão e parou de traficar. Traga alguém depressivo que conheceu o ateísmo e ficou feliz. Eu te trago uma multidão de depressivos que conheceu Jesus e gargalha demais. Traga alguém que estava viciado em crack, conheceu o ateísmo e ficou liberto da droga. Eu trago para você uma multidão de pessoas que estavam viciadas e conheceu Jesus
e mudou de vida. Sabe por quê? Porque o cristianismo é a religião dos fatos. Não é teórico, é fato. Sobre tudo esse que vos fala. Aí eu finalizei. Minha mãe se converteu porque uma senhora faleceu e no dia do velório a mulher ressuscitou e pregou para ela. Aí olhou para mim e eu olhei para ele, tá ligado? Apertamos a mão. Fica com a sua razão, eu fico com a minha fé. Porque a ciência se alimenta de dúvidas. A fé não, irmão, a fé se alimenta de certezas. Quando a fé se evidencializa, a ciência é obrigada a se calar. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Portanto, irmãos, a matéria não é eterna. A matéria foi criada. E a matéria foi criada pelas mãos de Jesus Cristo, o nosso Redentor. Esse mundo é feito de matéria e energia, irmãos. Matéria e energia não criam a si mesmas. Esse mundo é governado por leis. Leis não formam e criam a si mesmas. Logo, irmãos, alguém fora da matéria, independente da matéria, maior do que a matéria, criou o universo do nada e estabeleceu leis para governá-los. Esse mundo não veio à existência por algumas evidencialidades de como o mundo foi criado. Pelo contrário, cara, esse mundo não é a característica daquela que foi feita pela geração espontânea. Ele não veio por espontânea vontade, porque o caos não produz o cosmos, irmãos. Esse mundo não veio à existência por si próprio. Esse mundo foi criado, irmãos. E eu preciso que você entenda o seguinte: o criacionismo não é uma matéria que vem a partir da fé. O criacionismo é uma evidência científica. O que nós cremos pela fé é que esse mundo foi criado pelas mãos de um Criador. É o que nós cremos. E nós não cremos em uma história ateísta humanista. Nós cremos em uma história teleológica. Ela tem uma lógica. São os historiadores materialistas, humanistas, que afirmam que nada tem lógica, que a história anda sem deriva, como o Vilela falou. Os gregos e Heródoto, o pai da história, afirmava que o que foi hoje, frases dele, o que foi hoje vai se repetir amanhã. O que foi o ano passado vai se repetir daqui a 50 mil anos. Ou seja, nada tem lógica. Nós cremos que a história teve um início, a história tem um fim. Nós cremos que Deus estava no início dela. Nós cremos que Ele estará no fim dela. Nós cremos que vai chegar um dia em que Ele dirá: eis que faço nova todas as coisas. As coisas velhas se passaram, e eis que tudo se fez novo. E João, na ilha do Mar Egeu, naquela ilha vulcânica, naquele complexo penitenciário na ilha de Patmos, ele diz: eis que vi um novo céus e uma nova terra. As coisas velhas se passaram, e eis que tudo se fez novo. A história, portanto, não é ateísta humanista. Ela tem um telos, ela tem uma lógica, ela é teleológica. Deus está nela. Louvado seja o nome do Senhor. Mas Deus criou tudo que existe, e essa é a soberania do seu poder. Essa é a evidência da sua graça. É por isso, irmãos, que não tem como olhar para o macro-universo, por exemplo, e descartar a possibilidade de Deus. Outra experiência na UNB. Muitas pessoas perguntam como é que é possível crer em um Deus que fez tudo, se o universo é infinito. Só que infinitude, quando você estuda atributos de Deus, você percebe que Deus tem atributos que só Ele possui. Só Ele é Deus onipotente, onipresente, onisciente. E só Ele possui eternidade, e a eternidade, portanto, compõe o seu atributo. O universo não é infinito, irmãos. Desde 1985, o satélite Hubble encontrou a parede no universo. O universo, portanto, tem um fim. Foi divulgado no início dos anos 2000 o tamanho do universo. Acredita-se, é o que evidencializa, inclusive, que o universo tem aproximadamente 93 bilhões de anos-luz de diâmetro. Isaías afirma que Deus fez o universo na palma de suas mãos. O que é isso, Gil? Pensa comigo. Aí a NASA, ela evidencializou um experimento científico para simular qual é o tamanho do universo.
A NASA chegou à conclusão que para você cruzar o universo da extremidade até outra, você demoraria 93 bilhões de anos de diâmetro. Se você pegasse uma aeronave e viajasse nela na velocidade da luz, 300 mil quilômetros por segundo, nessa velocidade, você demoraria 93 bilhões de anos-luz para cruzar da extremidade do universo até a outra. Qual o tamanho da mão de Deus? Pega uma aeronave, sobrevoa por ela, 300 mil quilômetros por segundo na velocidade da luz. Nessa velocidade por segundo, você vai demorar 93 bilhões de anos-luz para cruzar a extremidade do dedo de Deus à outra extremidade. Ele fez o universo com a palma de suas mãos. Quem é Ele? Porque o texto diz que Ele criou o universo. Louvado seja o nome do Senhor. Um sábio uma vez disse: quer saber qual é o tamanho do nosso Deus? Ele conta as estrelas e chama elas pelo nome. E como seria isso? Sei lá, cara. Aí eu vi um pregador contemporâneo narrando de forma eloquente, como um bom pai na fé faz, com muita responsabilidade nas Sagradas Escrituras. E ele diz: quer saber quem é o Deus poderoso que nós temos? Pergunta para um astrônomo: quantas estrelas tem no universo? Sabe o que ele vai te responder? Eu não sei. Mas o que a ciência afirma e já sabe, ou melhor, quando ele fala eu não sei, ele não está confessando uma ignorância absoluta. Ele apenas sabe que ainda continua em uma espécie de estudo acadêmica. O que a ciência, portanto, sabe e afirma é que existe mais estrelas no firmamento do que todas as areias das praias do mundo e todos os grãos de areia de nossos desertos. Só que a Bíblia diz que quando Deus chama as estrelas pelo nome, ou melhor, quando Ele chama as estrelas, Ele chama pelo nome. E quando Ele chama, nenhuma delas vem a faltar. Aí esse pregador disse: quer saber como é que você pode entender Deus? Vai na praia, enche a sua mão de areia, coloca a areia que está na palma da sua mão em uma tábua de vidro e tenta te contar pacientemente quantos grãos de areia cabem na palma de suas mãos. Pois Deus, quando olha para as estrelas, Ele chama cada uma pelo nome. Quem é esse? É o nosso glorioso Redentor. Todas as coisas foram feitas por Ele. Só que você sabe que desde o século XX, nós não somos mais embasbacados pela grandeza do insondável macro-universo. Nós estamos embasbacados pela grandeza insondável do micro-universo. Dr. John Wilson, uma autoridade em oftalmologia, um grande mestre da Universidade de Harvard, ele vai afirmar que em cada um de nossos olhos existem aproximadamente 10 milhões de fios duplos encapados em cada um dos nossos olhos, e se não fosse assim, nós viveríamos o curto-circuito e ficaríamos cegos. Dr. Marshall Lirenberg, prêmio Nobel de Biologia, talvez a doutora Marina, do FOI Universitário, está aqui? Tenho ouvido falar sobre o Dr. Marshall Lirenberg, prêmio Nobel de Biologia do século passado. Marina está aqui, faz assim, Marina. Foi do FOI lá da UFG, doutora em Biologia. Tenho orgulho de falar disso, minha amiga. Do FOI, aleluia. É o movimento que eu lidero, irmãos. Marshall Lirenberg afirma, ele fez uma descoberta relevantíssima no século passado. Ele descobriu que cada um de nós possuímos 60 trilhões de células no nosso corpo. É isso mesmo, Maria? Ele também vai dizer que cada uma dessas células nós temos 1,7 centímetros de fita DNA no nosso corpo, onde estão gravados e computadorizados a cor da nossa pele, os nossos dados genéticos e o nosso temperamento. E se você puxar a fita DNA do seu corpo, você tem mais de 102 trilhões de metros de fita DNA no seu corpo. Se você puxar um pouco mais, você vai ter 102 bilhões de quilômetros de fita DNA no seu corpo. Cada fita DNA do seu corpo conectado daria diversas voltas no sistema planetário. Não foi uma explosão cósmica que colocou em ordem a grandeza do seu micro-universo, irmãos. Porque está escrito em Hebreus 1, que Ele criou o universo e tudo que nele existe. Quem Ele é? Emanuel, o Deus conosco. Você pode aplaudir o nome de Jesus? No versos 3 vai dizer o seguinte, acompanhe comigo. Ele que é o resplendor da glória, a expressão exata do seu ser,
sustentando tudo que há pela palavra do seu poder. Depois de haver realizado a purificação dos pecados, ele se assentou à direita da majestade nas alturas. Sabe o que significa, irmãos? Jesus Cristo, a quem nós adoramos nesta noite, ele é a encarnação de Deus, ele é o próprio Deus, portanto ele é Emmanuel. Ele é o resplendor da glória de Deus. Nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Foi ele quem disse: aquele que olha para mim vê o Pai, porque eu e o Pai somos um. Isso levou o Dr. C.S. Lewis a fazer algumas afirmações importantes a respeito de Jesus Cristo. E ele diz: a respeito de Jesus Cristo, nós só temos 3 opções: ou ele é um mentiroso, ou ele é um louco, ou ele é Deus. Se ele não é quem ele pensou ser, então ele é louco, dizia Dr. Lewis. Se ele não for quem ele pensou ser, ele é um mentiroso. Mas se ele é quem ele pensou ser, ele é Deus, cara. Aí um amigo, ele devaneava o seguinte: alguém que diz eu sou a verdade, eu sou o caminho, eu sou a vida. A antropologia diz o que é verdade, a filosofia diz o que é caminho, a sociologia traz um comportamento de o que seria a vida. Se uma pessoa diz que é tudo isso, ou ele é um megalomaníaco, ou de fato ele é quem ele disse que era. E o que é que nós cremos, irmãos? Que Jesus Cristo é Deus. Portanto, o autor dos Hebreus vai dizer o seguinte: amar a Jesus e abandonar Jesus por causa da perseguição é loucura, isso é apostasia, porque ele é a própria expressão do ser de Deus, ele é o resplendor da sua glória, nele habitou corporalmente toda a plenitude da divindade, louvado seja o nome do Senhor. Mas a partir do versos 3, a partir da parte B, o autor diz: sustentando tudo que há pela palavra do seu poder. Ele não apenas criou o universo, irmãos, ele está presente. Ele não apenas criou o universo, irmãos, ele governa o universo. Ele apenas não criou, ele intervém no universo. Ele apenas não criou, ele sustenta todas as coisas. Esse é Jesus Cristo. Irmãos, você consegue imaginar que o homem que poderia segurar o universo na palma das mãos, abrir mão dessa glória para navegar no ventre de uma virgem e se tornar Deus conosco? Esse Deus que criou tudo, que eu acabei de dizer que a ciência evidencializou que provavelmente a mão dele tenha 93 bilhões de anos-luz de diâmetro, esse Deus coube no ventre de uma menina. Tá doido? Richard Dawkins tem razão. Aquele que escreve Deus no Delírio, lá de Oxford, em 2006, ele escreve um livro neo-ateísta. Ele diz: acreditar num cara desse é alguém que está delirando. Também, mano. É muito doido, irmão. É loucura. Aí vem Karen Armstrong. Sugiro você ler Karen Armstrong, uma amiga de Richard Dawkins. Richard Dawkins, o papa neo-ateísta, escreveu um livro que vendeu bilhões, literalmente bilhões, que muitos sacerdotes religiosos se desviaram. Karen Armstrong, uma mulher que não tem religião, ela é chamada de a religiosa, velhinha também de Oxford, escreve um livro chamado Em Defesa de Deus. Ela não é cristã, não é judia, ela não tem religião. E ela diz: desde a época do período paleolítico, na contemporaneidade do homem primata, o córtex cerebral libera substâncias fisiológicas que dá ao Homo sapiens a possibilidade da crença da contemplação do belo no divino. Ou seja, na natureza humana já tem substâncias fisiológicas que mesmo que você nunca viu, você vai crer num ser superior a você. É ela que diz que o ato de filosofia de Sócrates e de Platão era um ato espiritual, ou seja, interiorizar-se é muito espiritual. Aí Dawkins diz: você está rivalizando contra mim, né? Ela: estou. Porque embora você não creia, não dá para descartar que tudo isso que nós vemos é inteligente demais para afirmar que pensar em Deus é algo burro. Não é. Quem é esse então, irmãos? É a majestade santa. Louvado seja o nome do Senhor. Portanto, após o autor aos Hebreus provar que Jesus Cristo é o supremo profeta por meio de quem Deus fala, o autor dos Hebreus vai provar que Jesus Cristo também é o supremo sacerdote. Olha comigo, portanto, a parte C do versículo 3, que diz assim: depois de haver realizado a purificação dos... Lá na antiga ordem,
Lá na velha aliança, lá na velha lei, irmãos, havia um sacerdote imperfeito, que oferecia um sacrifício imperfeito por pessoas imperfeitas. Então esses sacrifícios tinham que ser repetidos, e repetidos, e repetidos. Mas agora vem Jesus, que é o sacrifício e também é a oferta, que é o sacerdote e também é o sacrifício. E ele vai para a cruz, e ele oferece um sacrifício perfeito, completo e final. Sendo ele perfeito, ele portanto não ofereceu um sacrifício de si mesmo, porque ele não precisava, mas ele oferece um sacrifício perfeito por mim e por você, porque as Sagradas Escrituras dizem que Jesus Cristo morreu na cruz pelos nossos pecados, e ele foi sepultado e ressuscitou para a nossa justificação. Então agora não é preciso mais oferecer mais sacrifício, irmãos. A cruz varreu os animais mortos do altar, e agora ele morreu uma vez por todas, e não necessitamos mais oferecer nenhum sacrifício, porque ele ofereceu um único e irrepetível sacrifício para a nossa completa redenção, que ele é o Emanuel, irmãos, é o Deus conosco, é aquele que assumiu a nossa eternidade, triunfando sobre a cruz, nos sujando com teu sangue, para então nos fazermos mais brancos que a neve. Só assim, para purificar a alma humana, a consciência humana, a corruptibilidade humana, a partir de um sacrifício humano. É o cordeiro que o próprio João viu lá em Apocalipse capítulo 5, quando os 24 anciãos lhe diz: olha, João, não chores, o leão da tribo de Judá, aquele que é a raiz de Davi, que venceu a morte e foi digno de deslacrar os selos. Mas quando João olha para a sala do trono, ele não vê um leão, ele vê um cordeiro que parecia estar morto, mas ressuscitou, irmãos. Ele é Jesus Cristo, o Emanuel, é o Deus conosco. Aleluia. Oh, aleluia. Essa terça-feira é boa demais, irmão. É só a segunda, né, amigo? Tá doido, brother. Muito bom, louvado seja Deus. Portanto, ele oferece um sacrifício irrepetível. Ele é Jesus Cristo, é o Emanuel. Mas agora o autor aos Hebreus vai provar isso. Jesus é o supremo profeta. Ele, portanto, é a última voz de Deus para nós. É o supremo sacerdote, que ofereceu um completo, perfeito e final sacrifício por nós. Agora Hebreus 1:3, parte D do versículo diz assim: ele assentou-se à direita da majestade nas alturas. Se ele se assenta à direita da majestade das alturas, ele é Rei dos Reis, irmãos. Ele está assentado na sala do trono. Quem é ele? O arquiteto da sala do trono, que senta no trono que ele mesmo inventou. É o nosso Senhor. Amados, diz a Bíblia que Jesus, após ser sepultado, ele entrou nas entranhas da morte, ele arrancou o aguilhão da morte, ele matou a morte, e ele ressuscitou gloriosamente, inaugurando, portanto, a imortalidade. E ele volta para os céus, e ele está sentado à direita do Pai nas alturas, e ele tem um livro das histórias em suas mãos, e ele tem a rédea da história em suas mãos, e ele é quem reina, é ele quem abate reinos, é ele que tem autoridade sobre a terra, é ele que governa sobre o universo. Imagine vocês que o nosso glorioso Redentor está nos céus, governando, intercedendo por nós. Mas há uma verdade, querida igreja: esse Senhor e Rei dos Reis, supremo profeta, supremo sacerdote e Rei dos Reis, chegará o dia em que ele voltará, irmãos, porque está escrito: porque o mesmo Senhor, dada a sua palavra de ordem, descerá dos céus com alarido e com voz de arcanjo, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, seremos transformados e arrebatados ao encontro do Senhor em nuvens de glória. Portanto, ele voltará, irmãos. Ele voltará pessoalmente, ele voltará visivelmente, ele voltará audivelmente, ele voltará repentinamente, ele voltará inesperadamente, ele voltará inescapavelmente, ele voltará gloriosamente. Que é esse? É Jesus Cristo, o nosso glorioso
nosso Redentor. Aleluia. Diz a Bíblia que todo joelho vai se dobrar, toda língua vai confessar que Jesus Cristo é o Senhor. Aleluias. Aleluias. O autor aos Hebreus vai provar, portanto, que Jesus Cristo também é superior aos anjos. Acompanhe comigo do versos 4 ao verso 5. Está escrito assim: tornando-se tão superior aos anjos, quanto o nome que herdou ainda mais excelente do que eles. Porquanto a qual dos anjos Deus alguma vez afirmou: tu és meu filho, hoje te gerei. Outra vez, eu lhe serei pai e ele me será filho. Está posto aqui, fundamentado nesse texto, que Jesus, portanto, é superior aos anjos, e que Jesus tem um nome superior a eles. Os anjos foram criados por Deus, irmãos, mas os anjos não têm os mesmos status que Jesus tem como filho. Os anjos não são filhos. Jesus é filho, e Ele é o nosso primogênito, e a partir do seu arrependimento genuíno, você também pode se tornar filho. Você só torna-se filho quando você reconhece a unigenidade de Jesus. Ele é único. Mas se você crer, Ele pode ser o primeiro, e você pode ser aquele que vem após Ele. Sem crer nele, não tem como ser filho. Jesus, portanto, é superior aos anjos. Ele é, portanto, eternamente gerado de Deus, da mesma natureza de Deus, tendo os mesmos atributos de Deus, realizando as mesmas obras de Deus. Então Jesus tem um nome superior aos anjos. Segundo, o Filho tem uma dignidade superior aos anjos. Acompanhe comigo o verso 6 do capítulo 1, diz assim: uma vez mais, quando Deus introduz o primogênito no mundo, declara: todos os anjos de Deus o adorem. Notem, irmãos, que os anjos são adoradores, e Jesus, portanto, é o adorado. Os anjos são conservos, os anjos são diáconos de Jesus, e Jesus está superior a eles. Mas é Jesus quem recebe a adoração dos homens e dos anjos, portanto Jesus é superior. Terceiro, o Filho tem uma natureza superior aos anjos. Acompanhe comigo o verso 7. Diz assim: quanto aos anjos, Ele afirma: Ele faz dos seus anjos ventos, e dos seus servos labaredas de fogo. A ideia aqui, irmãos, é que os anjos estão a serviço de Jesus, e assim como os ventos sopram e correm de forma acelerada, assim os anjos, ao ouvir a voz do supremo profeta, supremo sacerdote, rei dos reis e supremo Senhor, os anjos então vão direto servi-lo. Eles estão a serviço de Jesus. Portanto, a carta aos Hebreus afirma que quem governa nos céus é Jesus. Ele é superior a tudo. Em quarto lugar, o Filho tem uma posição superior aos anjos. Acompanhe comigo o verso 8. Diz assim: entretanto, a respeito do Filho revela: o teu trono, ó Deus, subsiste por toda a eternidade, e o cetro do teu reino é bastão de justiça. Presta atenção nisso aqui. Se trata do Deus Pai falando a respeito do Deus Filho, e o Deus Pai chamando o Deus Filho de Deus. Nós cremos que há um só Deus, que subsiste entre três, que são a mesma pessoa: o Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito. São três pessoas distintas, tendo a mesma natureza, possuindo os mesmos atributos, mas um só é Deus. No verso 8 nós vemos a divindade do Deus Filho sendo validada pelo Deus Pai. É o Deus Pai falando a respeito do Deus Filho. Nesse sentido, Jesus possui uma posição superior, conferida do Deus Pai para o Deus Filho. Mas em quinto lugar, o Filho tem um exemplo superior aos anjos. Acompanhe comigo versos 9. Diz: ama a justiça, odeias a iniquidade. Por esse motivo Deus, o teu Deus, te ungiu, e te ungiu com óleo de alegria, como a nenhum dos teus companheiros. Portanto, irmãos, o Emanuel, o Deus conosco, o Rei dos Reis, o supremo governador das nações do universo, o cedro dele é um cedro de equidade. Ele ama a justiça e ele odeia a iniquidade. Que desafio é nós amarmos a justiça, irmãos, e odiarmos a iniquidade. Então Jesus continua tendo a soberania de todos os tempos. Ele governa tudo que existe, irmãos.
Quem é esse? Repete comigo: Jesus. Aquele que tem um ministério nos céus. Mas em sexto lugar, o Filho tem uma obra superior aos anjos. Confira comigo o verso 10 ao verso 12, que diz assim: e acrescenta: Tu, Senhor, no princípio estabeleceste os teus fundamentos da terra, e os céus são obra de suas mãos. Eles perecerão, mas tu permanecerás. Eles envelhecerão como vestimentas, e como um manto tu os enrolarás, e como roupas serão trocados, mas tu és imutável, e os teus dias não terão fim. Esse texto está querendo dizer o seguinte, irmãos, presta atenção: esta criação está na contramão da evolução. Não está evoluindo, ele está em processo de degradação. E esse universo, na linguagem bíblica, está envelhecendo como uma roupa envelhecida, velha e usada. E haverá um dia em que os céus e a terra e as obras que estão na terra serão desintegradas, acabarão com o tempo, e portanto haverá um novo céu e uma nova terra. Mas o nosso glorioso Redentor não envelhece, não perde o seu tempo. Ele é o mesmo, Ele é eternamente o mesmo, Ele é imutavelmente o mesmo, assentado no trono, é Rei dos reis, é Senhor dos senhores. Ele continua sendo Emanuel, é o Deus conosco. Eu vou finalizar. Diante dessa noite cristocêntrica, onde o nome do Senhor é glorificado, em um altar que amo tanto, respeito, diante de um pastor que amo tanto, pastor Adark, amigos e companheiros de reino. Quantos aqui amam a Jesus? Pode aplaudir o nome dele, porque ele é glorioso. Aplauda com força, ele é Jesus, o nosso Deus, o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu a morte e inaugurou a imortalidade. É Jesus. Aleluia. Para finalizar, se por um dia Jesus se tornasse você, como seria? Se por 24 horas Jesus vivesse em sua casa e assumisse a sua agenda, como seria? Esse que eu estou descrevendo, se ele se tornasse você, na sua biografia, como seria? O seu chefe se tornaria o chefe dele, a sua mãe se tornaria a mãe dele, os seus filhos se tornariam os filhos dele, a sua esposa seria a esposa dele, as suas dores seriam as dores dele. Mas com uma exceção: nada na sua vida mudaria. Ele seria você, nesse corpo humano que você vive. Sua saúde não mudaria, suas condições não mudariam, seus problemas não seriam resolvidos. Ele simplesmente seria você. Apenas uma mudança ocorreria se por um dia e uma noite, se por 24 horas, Jesus vivesse dentro de você com o coração dele. As pessoas notariam? Seu coração humano, cansado, esse que está aí sentado, teria um dia de folga. A sua vida seria literalmente levada pelo coração dele. As prioridades de Jesus comandariam as suas ações. As paixões de Jesus guiariam as suas decisões. O amor dele dirigiria completamente o seu comportamento. Como seria? As pessoas notariam a mudança, será, cara? Sua família viria algo diferente em você? Será que eles notariam mais alegria, já que seu coração está tão cansado? Será que os seus inimigos eles receberiam mais misericórdia de você? Ainda melhor, você continuaria fazendo o que você está fazendo se Jesus literalmente assumisse o seu coração? O que mudaria? Tente ajustar suas lentes, cara, nessa cosmovisão cristocêntrica que eu estou acompanhando. Se o seu coração tivesse a linguagem do coração de Jesus, mas habitando na sua biografia, na sua vida, no seu corpo, tendo também os seus problemas, será que Deus veria como você vê através dos seus olhos? Será que Ele tocaria como você toca a partir das suas mãos? O que mudaria? No fim das contas, irmãos, tudo que o Senhor quer é nos dar um novo coração. No fim das contas, cara, tudo que Ele quer é mudar você por dentro. Porque se você fosse um carro
Deus certamente iria querer controlar o motor. Se você fosse um computador, certamente Deus gostaria de mudar o software. Se você fosse um celular da Apple, certamente o Senhor iria atualizar o sistema. Só que você é um ser humano. Tudo que o Senhor quer é ressignificar, para redignificar você. Abaixe sua cabeça em nome de Jesus. Quantas vezes, filhos, você não teve sozinho e o Senhor Jesus foi a sua única companhia? Quantas vezes você não quis desistir e o Senhor Jesus foi a sua única força? Quantas vezes tudo que você quis foi ter um relacionamento sério com Deus? Quantas vezes você não pediu perdão, mas o pecado continuou batendo a porta e você foi cedendo? Nessa noite eu vejo Jesus na porta e batendo, porque Ele diz: eis que estou à porta e bato. Se você ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa, cearei com você e você comigo. O Senhor manda dizer para vocês nessa noite: vocês não são órfãos. Há uma paternidade que vem através de Jesus. Esse Emmanuel, Deus conosco, tangível, acessível e alcançável. Ele vem para gerar redenção e devolução de dignidade e honra. O Espírito Santo está aqui, irmãos. Eu vejo Jesus arrancando pessoas de ambientes escuros. Eu vejo Jesus denunciando carrascos emocionais, destruindo masmorras existenciais. Eu vejo Jesus assumindo por dentro. Fique em pé em nome de Jesus. Estenda suas mãos. Espírito Santo, eu oro para que essa revelação de Jesus venha gerar redenção e graça. Eu oro para que essa revelação de Jesus venha devolver aos meus irmãos uma motivação de estarem no lugar da pureza. Eu oro ao Pai Santo para que o Senhor restaure a fé dos meus irmãos. Se você tem fome pela Bíblia, estenda suas mãos um pouquinho mais alto. Jesus, eu oro para que o Senhor aumente a fome dos meus irmãos por assuntos eternos. Eu oro ao Pai Santo para que o Senhor venha ser aquele que provoca, como aquele que coloca sal nos lábios, provocando sede, e que haja, ó Pai Santo, um batismo de sede pela santa palavra de Deus por assuntos eternos. Eu oro para que essa santa igreja, para que a igreja de Jesus aqui em Goiânia viva uma experiência de avivamento bíblico, Jesus, um reavamento espiritual. Eu oro ao Pai Santo para que haja um retorno à pureza. Eu oro para que os meus irmãos se lembrem do seu batismo nas águas e o porquê adoram a Jesus. Devolva, Pai Santo, a memória dos meus irmãos a pureza da noiva, porque nós cremos que Tu vive. Tu vives, Senhor. Por isso reina em nós. Com as mãos erguidas, vamos entoar um cântico a Jesus, clássico. Adorem comigo. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Eu vejo Jesus te devolvendo a pureza nessa noite. Aleluia. Nessa mesma atmosfera, após essa mensagem cristocêntrica, eu não faço ideia
em qual lugar você está diante de Jesus. Se você está muito longe, se você está muito perto. Eu não sei se você está em pé ou se você se sente caído. Não importa o quão longe você foi, não importa o quão profundo você caiu, nessa noite Jesus está aqui, cara, para assumir você, para restaurar você, para redignificar a sua história, para gerar redenção à sua biografia, para cicatrizar a sua ferida. Jesus tem poder, irmãos, para tocar onde a mão humana não alcança. E nessa mesma atmosfera, você que diz: cara, eu quero ter mais intimidade com Jesus, cara, eu quero mergulhar profundo em Jesus. Porque se você tem problema de vistas, você vai em um oftalmologista, porque ele detém um saber ocular. Se você tem um problema de coração, você vai a um cardiologista, porque ele detém um saber coronário. Mas se você quer saber sobre Jesus, para onde é que você vai, irmãos? Você vai até Ele. Ele é Deus conosco. Ele se revela. Nessa noite eu quero só fazer um pedido, ou um convite, ou um apelo, dependendo de como o seu ouvido de ovelha escute. Eu quero convidar você que quer ter um relacionamento mais profundo com Jesus. Eu quero te convidar a você viver um ano mais cristocêntrico da sua vida. Depois de uma treta que foi 2022, eu quero te convidar a você mergulhar em Jesus. Isso aí, trancando a porta do seu quarto. Mateus 6 fala: tranca a porta do seu quarto, me encontra em secreto. A palavra quarto no grego nesse texto se chama tamaion. A palavra tamaion em grego também pode ser traduzida como quarto da bagunça. Em uma outra tradução é chamado de quarto onde eu escondo o meu tesouro. Jesus está dizendo: quer me encontrar? Vai para o ambiente mais bagunçado da tua vida e sai de lá só após você encontrar o seu tesouro. Vai para o seu tamaion. E nessa noite eu quero te convidar a você estar no seu tamaion. Então, se você quer, cara, ter um contato mais profundo com Jesus, diz: cara, essa noite foi gerada por Deus, arquitetada pelos céus, para eu polir a minha aliança com a eternidade na pessoa de Jesus Cristo. O time de adoração vai cantar essa mesma canção, porque só é possível ter amanhã porque Ele vive, irmãos. Eu quero convidar você que diz: cara, eu quero Jesus, eu quero ter um contato mais profundo contigo. Jesus, eu quero estar mais conectado com os céus. Jesus, me desprende das coisas dessa terra. Jesus, se revela a mim no dia a dia. Jesus, faz do meu coração como criança. Cara, se você quer contato mais profundo nesse aspecto, saia do seu lugar e venha aqui à frente. Estenda suas mãos, igreja, e adore a Jesus. Posso crer no amanhã, porque Ele vive. Vem, igreja, essa noite foi feita para isso. Temor não há. Você que diz: Jesus, tira os meus olhos do mundo, me devolve para ti nessa noite. Bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Porque Ele vive, posso crer no amanhã.
Eu bem sei que a minha vida comece a agradecer Jesus por essa noite. Se você ouviu a voz de Deus, não endureça o seu coração. Esse é o conselho que eu te dou. Se você ouviu a voz de Jesus, não endureça o seu coração. Comece a adorá-lo. Esse Deus que mede o céu com a palma das mãos. Esse Deus que chama as estrelas pelo nome. Esse Deus que desliza nas asas do vento. Esse Deus que toma todos os oceanos na sua mão como uma concha, que toma a terra como estrado para os seus pés. Ele é Emmanuel, Ele é conosco. A vida real é território para Ele. Ele sabe onde você chora. Ele conhece o seu quarto bagunçado. Permita que Ele toque em áreas da sua vida que você nunca deixou ninguém tocar, porque Ele te ama como ninguém te amou. Obrigado, Senhor. Obrigado, Jesus. Estou queimando de amor. Estou queimando de amor. Teu nome mexe com minha estrutura. Estou queimando de amor. Estou queimando de amor. Estou pegando fogo. A chama dos teus olhos me queimou, e a cada dia que se vai, estou te amando mais. Estou pegando fogo, a chama dos teus olhos me queimou, e a cada dia que se vai, estou te amando mais. E daqui a 1 milhão de anos estarei apaixonado por ti. E daqui a 1 milhão de Feche seus olhos e diga isso. anos ainda estarei. E daqui a 1 milhão de anos estarei apaixonado por ti. E daqui a 1 milhão de anos
Eu entendo Pedro, irmão. Eu entendo. Quando ele estava lá naquele monte, de repente Jesus está lá orando, aparece Moisés e Elias. Eu entendo ele. Fala, Jesus, bora fazer uma tenda aqui, Senhor. A gente fica aqui. Não dá vontade de fazer uma tenda para Moisés e Elias de vez em quando? Mas amanhã tudo que a gente aprendeu vai virar alguém. A mensagem de hoje vai virar alguém amanhã, amém? Ela vai virar você. Viver profeticamente é encarnar uma mensagem. Que a gente encarne essa mensagem. Isaías andou com as nádegas de fora. Muita gente se intitula profeta, né? Isaías andou com as nádegas de fora. Jeremias não casou, porque Deus não se casaria com uma nação corrompida como Israel estava. Ezequiel perdeu, Deus matou a mulher de Ezequiel, para mostrar para a nação que ela estava morta. Oséias se casou com uma prostituta, para mostrar para a nação de Israel que Deus amava apesar da sua prostituição. Então todos os profetas que a gente olha para o Velho Testamento, eles não proferiram uma mensagem, eles encarnaram a mensagem, amém? Eu oro para que você encarne essa mensagem de Jesus na sua vida, que você submeta integralmente a essa palavra, em nome de Jesus. Erga suas mãos, que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o rosto dele sobre a sua vida, que o Senhor tenha misericórdia de você, que o Senhor te dê paz, que o Senhor te dê realmente essa vida cristocêntrica, completamente, totalmente debruçado, sabe, empenhado a viver Jesus na sua vida e na sua história, a glorificar Jesus comendo e bebendo, em nome de Jesus. Que Jesus seja o seu Deus em tudo. Irmãos, obrigado pela sua presença. Nós estamos encontrando, não sai ainda não, dá um azar, enquanto o pastor está falando, sair dá azar. Nós estamos encontrando o tom para esse culto, mas eu acredito que nós estamos sendo muito edificados por ele. Eu convido você a estar aqui com a gente na próxima terça. Queria agradecer a vida do Gilberto, a vida de toda a equipe que veio com ele, e queria que você desse um aplauso bem forte a Jesus pela vida desse irmão maravilhoso, cheio de graça e de sabedoria. Olha só, para a gente terminar, nós criamos um canal no Spotify. Então todas as mensagens que a gente estão sendo pregadas aqui, a de domingo está lá já. A de domingo não, é da confissão ainda, né? Da conferência ainda. Mas essa mensagem vai estar já disponível, e depois a gente vai colocando as outras para você ir para o carro ouvindo. Às vezes não dá para assistir o vídeo, mas dá para ouvir o áudio e mentalizando e memorizando. Eu vou ter que ouvir umas 10 vezes para falar bonito igual o Gilberto, né, gente? Meu Deus do céu, coisa linda. Então que Deus te abençoe. Não sai sem dar um abraço aí, pelo menos umas 5, 10 pessoas. Se você tem sábado 5 horas da tarde, cadê a mulherada? Sábado 5 horas vocês têm encontro aqui para um maravilhoso culto de mulheres, amém? Que as crianças fiquem com você, pai, em nome de Jesus. Se você não tem uma sogra na cidade, Deus te abençoe. Não vai rolar o futebol, né? Que Deus te abençoe, amém? Vá na paz, cuidado na hora.